Bem-vindos ao canal Matemática Fundamental. Na aula de hoje nós vamos falar sobre retas perpendiculares e retas paralelas. Bom, vamos observar o conceito do que é perpendicular, o que significa perpendicular. Bom, perpendicular é referente ao que apresenta um ângulo reto em relação ao cruzamento de duas retas ou planos. Por norma, né, as retas são perpendiculares quando, ao se cruzarem, formam um ângulo de 90 graus. Agora nós vamos dar um exemplo. Né? Duas retas R e S são perpendiculares, C e somente C são concorrentes e formam ângulos retos. Então vamos observar agora o que é uma reta perpendicular. Então aqui eu tenho uma reta R, ela é cortada por uma reta S, né? Então essa reta S ela está perpendicular à reta R. Por que ela está perpendicular? C e somente C são concorrentes, elas formam ângulos retos. Observe que nós temos aqui um ângulo reto, então nós podemos dizer que essas retas são perpendiculares. Quando nós vamos indicar que as retas são perpendiculares, nós fazemos esse símbolo, nós chamamos de notação. Aqui significa S perpendicular a R. Nós vamos ver agora na prática, utilizando o compasso e a régua, como nós criamos retas perpendiculares. Para essa atividade eu vou utilizar o compasso, duas canetas coloridas, um lápis e uma régua. Eu vou utilizar duas canetas coloridas simplesmente para que vocês possam observar melhor a demonstração. Mas não há necessidade, você pode usar apenas o lápis ou apenas a caneta. Com o auxílio da minha régua e a minha caneta, eu traço uma reta auxiliar. Essa reta auxiliar eu vou dar o nome de reta R. Eu crio um ponto, vou criar um ponto no meio da reta, mas não há necessidade, esse ponto poderia estar em qualquer lugar da reta. Vou criar aqui aproximadamente no meio da reta e vou denominá-lo de ponto P. Feito isso, eu pego o meu compasso, com uma abertura qualquer, coloco a ponta seca em P e traço um arco dos dois lados da reta. Vou denominar esse ponto de ponto A e esse ponto de ponto B. Eu vou abrir o meu compasso um pouquinho maior do que estava antes. Coloco a ponta seca do meu compasso no ponto A. Faço um arco em cima e um arco embaixo. O mesmo faço no ponto B. Traço em cima e traço embaixo. Com isso eu encontro aqui o ponto C e o ponto D. Agora, na união desses pontos C e D, eu tenho a minha reta perpendicular passando pelo ponto P. Eu vou dar o nome de reta S, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem para essa reta. Notem que nós temos aqui um ângulo de 90 graus. E nós indicamos que R é perpendicular a P. Essa é a notação, essa é a maneira como nós escrevemos na linguagem matemática que R é perpendicular a P. Nós utilizamos esse símbolo. Agora, nós podemos encontrar uma reta perpendicular a um ponto predeterminado no plano. Eu vou desenhar esse ponto aqui embaixo. Eu não utilizei o meio propositalmente para vocês observarem que nós podemos fazer qualquer parte aqui da nossa reta. Vou denominar esse ponto de P. Eu já deixei a reta aqui pronta para o vídeo não ficar muito longo. Com a abertura qualquer, eu intercepto, eu coloco com a abertura qualquer no meu compasso, eu coloco a ponta seca em P, intercepto
a reta R num ponto e em outro ponto. Esses pontos eu vou chamar de ponto A e ponto B. Eu abro meu compasso um pouco maior do que eu já havia aberto antes e vou interceptar a partir do ponto A, ponta seca em A, eu vou interceptar em cima e na parte de baixo. Coloco a minha ponta seca em B e cruzo o arco que eu fiz em cima e o arco que eu fiz embaixo. Após o cruzamento, eu denominarei esse ponto de C e esse ponto de D. Note que agora, quando nós colocarmos a nossa régua no ponto CD e nós traçarmos a nossa reta perpendicular, nós passamos sobre o ponto P. Aqui eu denominarei de S e nós temos que R é perpendicular a S, passando pelo ponto P. Construção de retas paralelas. O que são retas paralelas? São duas retas distintas que nunca se cruzam e não há ponto em comum entre elas. Então é diferente da reta perpendicular. As retas paralelas nunca se cruzam e não há nenhum ponto em comum entre elas. Diversas figuras geométricas são formadas por retas paralelas, por exemplo, os quadrados, os retângulos e os paralelogramas. Nós vamos dar um exemplo de uma reta A paralela a uma reta B. Então, nós usamos essa notação, A paralelo B. Vamos observar aqui. Aqui eu tenho uma reta, dei o nome para ela de A, e aqui eu tenho outra reta, que dei o nome de B. Notem que as duas retas são paralelas. Elas nunca se cruzam. E não há nenhum ponto em comum entre elas. Então, essas retas são paralelas. E nós dizemos que A é paralelo a B. Na linguagem matemática, nós utilizamos esta notação. Vamos ver agora um exemplo de retas paralelas. Nós vamos construir essa reta paralela utilizando o compasso e régua. Para construir as minhas retas paralelas, eu vou utilizar um compasso, uma régua, um lápis e duas canetas de cores diferentes. Não há necessidade de utilizar as canetas de cores diferentes. Eu apenas vou utilizar para demonstrar a diferença entre uma reta e a outra. Bem, eu vou construir aqui uma reta S, utilizando uma caneta de qualquer cor. Não há necessidade de usar a caneta colorida. É só para demonstração, como eu expliquei. E eu vou nomear essa reta com o nome de reta R. Agora, eu vou criar um ponto, mais ou menos no centro dessa reta, e eu darei o nome para esse ponto de ponto P. Com o auxílio do meu compasso, eu faço uma abertura qualquer, não há necessidade de nenhum tamanho específico, e eu vou colocar a ponta seca do compasso em P e vou traçar aqui um arco. Feito isso, eu observo que o meu arco de circunferência interceptou a reta em dois lugares. Eu vou nomear esse ponto de ponto A e esse ponto de ponto B. São os pontos onde meu arco interceptou a reta R. Feito isso, com a mesma abertura do compasso, eu posiciono a ponta seca do compasso sobre o ponto A. E intercepto mais uma vez, crio mais um arco aqui interceptando o arco que eu havia criado anteriormente. E faço a mesma operação em B. Coloco a ponta seca do compasso no ponto B e faço um arco interceptando também o arco que eu tinha feito anteriormente. Eu vou encontrar aqui agora os pontos C e o ponto D. Agora, com o auxílio da régua, exatamente sobre os pontos C e D,
eu vou traçar uma reta paralela à reta R. Vou dar o nome para essa reta de reta S. Então, eu tenho uma reta paralela. Uma outra maneira seria que nós tivéssemos a obrigação de encontrar uma reta paralela num ponto específico, já que seria sugerido. Então, vamos sugerir aqui um ponto específico. Eu vou colocar aqui o ponto P. Observem que agora eu preciso criar uma reta paralela, passando pelo ponto P, e essa reta tem que ser paralela à reta S. Então, agora na minha reta auxiliar, eu vou encontrar um ponto qualquer, vou marcar aqui um ponto com o nome de A. Vou denominar esse ponto como ponto A. Agora, utilizando o compasso, eu coloco a ponta seca em A e faço uma abertura até P. Eu vou até fazer vou até traçar ali um pequeno arco sobre P, para vocês perceberem que eu interceptei o P. E depois, com a mesma abertura do compasso, eu venho e faço um arco sobre a reta R. Nesse ponto da reta R, eu vou denominar de ponto B. É muito importante nós colocarmos sempre nome nos nossos pontos. Fica mais prático para a gente se localizar no desenho que nós estamos fazendo. E existe uma obrigatoriedade de nomear esses pontos. Feito isso, eu pego o meu compasso e vou então, a partir do ponto B, da localização do ponto B, eu faço um arco na projeção ali em cima, e depois em P, também, no encontro de P, eu faço um outro arco. Agora eu encontro aqui o ponto que eu vou chamar de ponto C. Agora, com o auxílio da régua, sobre os pontos P e C, eu traço a minha reta paralela, que eu chamarei de reta S. E assim nós terminamos mais uma aula. Quem não está inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima aula.